Olá, alunos! Hoje nós vamos começar mais uma aula, é o nosso tutorial. E a gente vai começar hoje usando o programa QGIS, o 2.18.0. Qualquer coisa, caso vocês também não encontrem essa versão na internet, a gente pede para colocar no ambiente virtual de vocês, para vocês baixarem e ficar mais fácil o uso do mesmo. Primeiramente, nós vamos seguir o mesmo critério que nós fizemos na nossa aula presencial e nós vamos fazer o processo de fragilidade ambiental ao município de Godofredo Viana, que foi o limite que eu coloquei no banco de dados de vocês. Então, primeiramente, para nós começarmos a fazer esse processo, nós precisamos instalar um complemento que vem no QGIS. Então, a gente vai aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aí o nome desse complemento a gente coloca aqui, ó, o EasyHP, ele vai aparecer aqui para a gente, e nós e a partir disso, ao selecionar o complemento, nós instalamos. Então, a gente vai aqui, ó, instalar complemento. Dependendo do computador, ele demora um pouquinho para ser instalado, mas normalmente é rápido. Está carregando, a gente espera um pouco. Pronto. Quando aparece essa informação, quer dizer que o complemento ele está instalado com sucesso. A gente pode fechar essa janela e aí o complemento ele aparece aqui na barrinha de vocês, ó. A partir disso, nós podemos começar já o nosso processo hierárquico de decisão, né? A famosa HP. Para tanto, no primeiro momento, nós precisamos puxar os nossos arquivos vetoriais, transformá-los em raster. Porém, quando nós o transformamos em raster, nós precisamos linká-los, cada classe linká-los a um número, porque o raster ele vai reconhecer números, ele vai conhecer pixels, né? E em cada pixel tem que ter um valor numérico. Então, por isso, nós vamos estar puxando o nosso shape, para nós criarmos uma tabelinha, uma coluna de números linkando com nossas classes. O primeiro shape que nós vamos fazer, vamos seguir nossa aula presencial, é o shape de uso, que está lá na pasta que a gente deixou com vocês. Abrimos o nosso shape de uso, está aqui certinho. A partir de então, a gente vai começar a filtrar cada classe do shape de uso, para poder nós conseguirmos numerá-las, ou dar números a elas. Então, a gente vai aqui, ó, filtrar, classe igual amostras, vai aparecer todas as nossas classes. Eu também deixei essas classes, eu também vou deixar num tutorialzinho para vocês no arquivo, e nesse arquivo Word ele vai ter o desmembramento de cada classe, o que cada classe dessa significa, lembrando que eu não tirei isso da minha cabeça. Essas classes é um shape do Ministério do Meio Ambiente de 2010, então lá discrimina cada uma dessas classes. Assim como nesse mesmo documento Word vai estar escrito quais são os pesos de cada shape que nós vamos estar utilizando durante o nosso tutorial. Então, a gente começa com AP, que eu já sei de tanto fazer, que é agropecuária. Ok, o programa vai mostrar para mim só as áreas que são áreas de agropecuária. A partir disso, eu vou selecionar todas essas minhas áreas de agropecuária e vou aqui na calculadora, ó, abrir calculadora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova coluna para nós podermos fazer o nosso processo de raster. Como eu já criei algumas colunas com alguns nomes, a nossa coluna aqui a gente vai criar com um nome diferente. Coloca HP o nome da nossa coluna, que é o procedimento que nós vamos fazer, ok? Todos os outros fatores a gente deixa em default. Abre aspas, abre aspas. O que a gente está dizendo? A gente está criando uma coluna cujo nome é HP. Estamos dizendo que dentro dessa coluna, tudo que for agropecuária vai passar, a partir desse momento, ter valor igual a 1. Percebam que foi atribuído o valor de 1 a toda a área de agropecuária, e eu sempre tenho que vir aqui, ó, gravar. Se eu não fizer isso, eu vou estar fazendo o trabalho em vão, vou perder todo o trabalho. Sigo o meu trabalho, vou lá em filtrar. Sempre eu limpo. Classe igual amostras DA. Ok, só vai aparecer o que é DA.
Caso eu queira de fato confirmar que aparece só o que é DA, vamos aqui aproximar para a camada, certo? Então é só isso que é DA para mim. A partir disso nós vamos em calculadora. Só que muita atenção, nesse momento a gente não vai mais criar uma coluna, porque a gente já criou uma coluna anteriormente. Então nesse momento nós vamos apenas atualizá-la. Então ao invés de criar, nós vamos atualizar. E aí nós vamos procurar a nossa coluna, que é essa HP. Estou na minha segunda classe. Então eu vou colocar aspas simples, 2 aspas simples. Mais uma vez eu estou dizendo o quê? Que essa minha classe, que é considerada DA em texto, ela vai passar a ter um valor numérico que agora é 2. Ok. Gravamos mais uma vez. E vamos lá infiltrar mais uma vez. Limpamos. 2 cliques em classe, ok. Amostras, DB, ok. Agora veio só o que é DB, eu prefiro confirmar. Selecionamos, calculadora, atualizar sempre, HP. E a nossa terceira, presta muita atenção na hora que a gente for colocar os números, para nós não colocarmos errado. Termos a noção certinha do número que nós estamos colocando. Então, vamos lá, filtrar. Sempre limpando, não adianta só apagar, temos que limpar sempre. Vamos para o quarto, para a nossa quarta classe, certo? Selecionamos, calculadora. Nunca esqueça que é atualizar. HP. É nossa quarta classe. Gravar. Ok. Gravamos. Vamos lá infiltrar. Limpo. Classe. Ok. Amostras. PF. Calma que eu vou dar o tutorial. Calma que eu vou dar o Word. No Word discrimina o que são essas siglas que eu estou falando. Vocês podem estar, meu Deus, o que é essa sigla que essa mulher está dizendo? Mas calma. Vai dar certo no final tudo. Selecionamos. É a nossa quinta. Olha o que eu já ia esquecendo. Não pode. HP. Ok. Gravar. Voltamos lá. Limpamos. Ok. Amostras. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos na PF. Então vamos para PM. Ok. Aproximar a camada. Atualizar. HP. É a nossa sexta, correto? Gravar. Filtrar. Limpar. Igual. Amostras. VS. Mais uma vez. Puxamos ali para ver quais de fato são as camadas, as classes que nós selecionamos. Atualizar campo existente. HP. Sétima. Gravamos. Vamos lá infiltrar. Limpamos. Classe. Ok. Amostras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A próxima é água. Nossa oitava. Correto? Selecionamos. Calculadora. Atualiza sempre. HP. 8. Ok. Grava-se. Vamos infiltrar. Limpar mais uma vez. Percebam que é um procedimento que ele é cíclico. Então, nós vamos fazer a mesma coisa várias vezes. A um momento chega a cansar um pouco, porque é a mesma coisa. Mas é assim mesmo que a gente faz.
HP, nona. Ok. E aí nós vamos gravar. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente já está com o nosso shape aqui. Então, nós vamos ter que transformar ele para raster, uma vez que nós já colocamos, já discriminamos o que cada classe, qual número cada classe vai ter. Para tanto, se nós deixarmos como está, a gente só vai transformar para raster essas duas classes que estão selecionadas. Então, o que a gente precisa fazer? Não é isso que a gente quer. Então, a gente vai em filtrar, limpar, ok, e desselecionamos. Então, a gente quer transformar para raster toda essa parte. Ok, então agora o nosso shape, ele já tem a sua numeração para cada classe, certo? Que foi todo esse processo que nós fizemos nessa primeira etapa do nosso tutorial. Agora, a gente vai abrir nossa caixa de ferramentas. Então, a gente vai em processar, caixa de ferramentas. O que eu percebi é que em alguns ArcGIS, a caixa de ferramentas, o processar, ele não está instalado já aqui na área de trabalho. Então, se o de você não tiver, normalmente de quem já mexe bastante no programa já está. Mas se o de você não tiver, você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Isso só vai fazer quem não aparecer lá na caixa de ferramenta em cima, o nomezinho processar, para nós acharmos a caixa de ferramenta. Quem já tiver esse nomezinho, processar, não precisa fazer essa etapa. Então, quem não tiver, vai aqui em complementos, coloca esse nome, processing, e aperta aqui o xizinho, ó. O meu estava desabilitado, logo não apareceu aqui na minha caixa de ferramentas o nome. Eu tive que vir aqui em complementos, coloquei o xizinho aqui. Ele vai selecionar a minha ferramenta e a partir daí a minha ferramenta aparecerá lá na caixa de ferramentas em cima. Caixa de ferramentas aqui no meio ferramentas que eu digo. E aí nós vamos ter acesso à nossa caixa de ferramenta. Ok, fechar. Então percebam que ele apareceu aqui agora, processar. E aí a gente vai em processar, caixa de ferramentas. Essa agora é a caixa de ferramentas que nós vamos estar utilizando para fazermos os nossos procedimentos. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente fez a nossa coluna, agora a gente vai transformar esse shape para um raster. Então, a gente vai aqui, ó, em vetor. Vamos procurar Vector to Raster. Vector V to Raster Attribute. Então, a gente vai vetorizar, a gente vai rasterizar por meio de um atributo. Dá 2 cliques nessa ferramenta e vai aparecer essa outra janela aqui. Então, vamos lá. O que a gente quer rasterizar? Uso. Deixa default. Qual é o nome da coluna que nós vamos usar com o valor numérico? Qual foi a coluna que nós fizemos? HP. Então, essa é a coluna que nós vamos usar com valor numérico. Essa é a que ele vai dar os valores a cada pixel criado, é exatamente essa coluna. Aí a gente tem duas opções, de salvar esse nosso raster. Aí é bom salvar, porque se der algum problema no programa, a gente tem o raster salvo. Então, vamos aqui procurar a minha pasta. Eu vou colocar aqui no arquivo C dentro de HP, tá? Pode escrever uso raster. Então, a gente está rasterizando e a gente está salvando o nosso raster. Ok? Já fazendo isso, a gente coloca para correr. Pronto. Então, nosso primeiro processamento, ele deu certo. A gente conseguiu rasterizar o nosso uso. Ok? A partir daí, a gente tem que recodificar, porque o que a gente quer fazer é dar valores de fragilidade a cada uma dessas classes.
Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada uma dessas classes e dizer para o programa, ó, essa minha classe aqui de agropecuária, ela no raster vale, por exemplo, 8, ela é 8, mas ela tem vulnerabilidade tanto. Então, a gente vai agora dar valores de fragilidade a essas nossas classes. E como é que a gente dá esses valores? Lembram do livro que eu dei para vocês? Eu devo ter esquecido de colocar o referencial dele aqui, mas eu posso passar também para o professor e ele passa a vocês. Nesse livro da Florenzano, Geomorfologia, se eu não me engano, de 2011, ela traz um capítulo lá no final onde ela fala sobre fragilidade ambiental, vulnerabilidade ambiental. E aí ela elenca, segundo vários outros referenciais, o valor de fragilidade e vulnerabilidade para cada uma classe, de uso da terra, por exemplo, de tipos de solo, latossolos, por exemplo, de declividade, que nós vamos fazer também, por exemplo, e, por exemplo, de geologia. Percebam que a gente também pode não encontrar todos que ela elencou, ou todas as classes que nós temos, aqui na tabela dela. E aí, o que a gente vai fazer é colocar o nosso conhecimento enquanto analista em ação. Ok? Professora, mas como é que a gente faz esse processamento no QGIS? Para tanto, como eu expliquei para vocês anteriormente, a gente tem que vir aqui, ó, buscar bloco de notas. Vocês vão abrir um bloco de notas. Na pasta que eu dei para vocês, já está tudo feitinho. Mas é sempre bom a gente fazer para nós aprendermos, né? Então, por exemplo, o que nós vamos fazer aqui nesse bloco de notas? A gente vai criar o TXT para fragilidade de solo. A nossa primeira classe de solo, não sei se vocês lembram lá, era agropecuária. Então, foi a que a gente deu o valor 1. O que a gente vai dizer aqui no bloco de notas? 1 para 1 é igual. Aí a gente vai lá na tabelinha da professora Florenzano, que ela utiliza. E vamos ver, para agropecuária, se ela dá algum valor no uso da terra, se tem, né? Ela não bota, ó, percebam que aqui, por exemplo, ela não dá valor nenhum ao uso da terra porque ela não utilizou. Mas a gente sabe que a agropecuária, eu vou ter áreas mais frágeis, porque eu não vou ter cobertura vegetal arbórea, eu vou ter gramíneas, mas eu vou ter uma intensa atividade de animais, pisoteio, então eu vou ter uma fragilidade maior. Então, de 1 a 3, a gente, por exemplo, pode dar 2 para fragilidade. Na nossa segunda classe, e aí a gente pode voltar aqui no programa e ver qual é a nossa segunda classe. DA. Aí a gente volta aqui, ó. Nossa segunda classe é DA. O que é DA? Floresta ombrófila densa aluvial. Então, a floresta ombrófila densa aluvial são áreas que ficam ali perto do litoral, né? Então, são áreas que eu posso ter também uma fragilidade um pouquinho maior do que floresta densa, que fica em áreas sem influência. Então, aqui, por exemplo, a gente não vai dar 2, porque não é tão frágil como a agropecuária. E se eu tenho uma cobertura vegetal, ela é muito menos frágil do que uma área que não tenha cobertura vegetal nenhuma. Então, a gente pode dar um valor aqui bem menor do que 2, por exemplo. Eu posso dar 1 para essa área de floresta ombrófila densa aluvial. São áreas que ficam próximas a rios e tal. E aí a gente vai seguindo. Classe 3. Então, o que a gente está dizendo? Na classe 3, para a classe 3, então, todas as minhas classes que correspondem ao número 3, e aí, mais uma vez, a gente pode voltar aqui, DB. Quem é DB? Floresta ombrófila densa de terras baixas. Então, nas florestas ombrófilas densas, eu costumo colocar um valor de fragilidade menor,
porque eu sei que são áreas que têm cobertura vegetal, então logo são áreas menos frágeis se nós formos comparar com áreas de pastagem ou áreas de agricultura, correto? Então a gente pode colocar aqui 1 também, classe 4. E assim a gente vai fazendo para todas as outras. Quem é a classe 4? IU. Voltamos aqui. Quem é IU? Influência urbana. Então, influência urbana a gente já tem um pouquinho de fragilidade maior, né? Eu já vou ter áreas que podem ter, que não tem cobertura vegetal, que também não tem nenhum tipo de asfalto, nenhum tipo de engenharia física correta ali. Então, eu posso ter um problema maior de fragilidade ambiental nessas áreas urbanas. E aí a gente pode comparar, elas podem ser maior que uma floresta umbrófila e pode ser menor que uma agropecuária, por exemplo. Então, a gente daria aí para vegetação, para a área urbana, 1,8. E aí a gente faz para 5, ó. Quem é a 5? 1, 2, 3, 4, 5. PF. PF, formação pioneira com influência fluvio-marinha. Então, já é área ali mais próxima de manguezais, são áreas ali que eu já tenho uma fragilidade maior também nessas áreas. Não porque não são áreas de cobertura, mas são formações pioneiras que sofrem, que são mais frágeis devido a um solo mais frágil, devido a um solo mais arenoso. Então, de alguma forma, essas áreas são mais frágeis em relação à floresta umbrófila densa, por exemplo. Então, aqui a gente pode colocar 1,5 de fragilidade em uma escala de 1 a 3. A classe 6, voltamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PM. Formação pioneira com influência marinha. É o mesmo caso da anterior. Também apresenta uma fragilidade devido ao local, influência do vento, do solo, informação. Vegetação secundária é nossa 7ª classe. Vegetação secundária. Vegetação secundária também é uma área, apresenta uma certa fragilidade. Água e outros. Então, nossa 8ª classe é água. A gente coloca 1, não tem fragilidade nenhuma. A gente também não quer saber o quão a água é frágil ou não. E 9, que são os outros, nós não sabemos quais são esses outros, então a gente também dá fragilidade 1. Nós vamos salvar esse nosso arquivo, salvar como. Então, coloca aqui, ó, uso TXT, ou uso qualquer coisa que vocês consigam identificar. E vamos salvar. A partir desse momento pode fechar aqui também. O nosso uso está salvo. Então, já fizemos a nossa tabelinha do uso para a nossa fragilidade do uso, nosso TXT do uso. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos abrir novamente a nossa caixa de ferramentas, que agora a gente vai recodificar. Nós vamos colocar esses valores lá do TXT que nós fizemos aqui nesse raster. Então, a gente vai aqui no raster, procurar RUI Code. Aqui, ó, RUI Code, recodificar mapas rasters. E aí, a gente vai usar essa janela que abriu aqui agora, por exemplo. Então, nós vamos rasterizar. Aqui, a gente vai puxar as nossas regrinhas, que foi o TXT que a gente fez. Vou pegar o uso. Na pasta de vocês, eu já fiz essas tabelinhas todas de uso e tá lá também. Mas no outro programa ou no outro trabalho, melhor dizendo, caso vocês queiram fazer isso e queiram fazer novas tabelas, é legal de vocês estarem testando também, né? Então, tá certo, o raster, pegamos o nosso TXT e vamos salvar. Então, a gente vai aqui, salvar em arquivo, curso,
podemos botar recodificado. Porque são esses recodificados que nós vamos usar no nosso HP, ok? Gravar. E vamos colocar para correr. Tudo certo, então, conseguimos fazer a nossa rasterização do nosso uso. E é essa rasterização que nós vamos usar para fazer nosso HP. Então, vamos lá. Então, a gente já fez o uso. Lembrando que nós vamos usar 4 produtos, uso, declividade, pedologia e geologia. Então, nós já fizemos o uso, que era um shape. Agora, a gente vai pegar a declividade. Porém, na declividade, ela está em raster. Então, a gente vai ter menos uma dificuldade, porque ela já está rasterizada. A gente vai fazer o quê? Só vai recodificar essa declividade. E aí, o que a gente vai fazer para tanto? A gente vai fazer o mesmo TXT que eu informei já para vocês. E aí, a gente vai pegar aqui na nossa pasta HP, TXT, declividade. Então, por exemplo, a nossa área vai de 0 a 20% de declividade. Então, a gente vai colocar de 0, ponto. Aí, a gente tem que ver quantas classes ela tem atrás do 0. Por exemplo, nesse caso, tinham 4, de 0 a 0,000 a 3,000, 2 pontos, eu tenho 1,0 de declividade. Como que a gente achou esses valores de declividade? Sabe-se que quanto mais declivosa a minha área, maior é o meu valor de declividade. Então, a gente tem até lá no Word da professora, mas isso é meio que consenso, sabemos disso já. Então, aqui, nessa terceira, percebam que já é um pouquinho diferente do que nós fizemos lá no uso, né? Então, o que tem aqui? De 20% de declividade. Isso aqui quer dizer, até o final que tiver, por exemplo, até 40, até 30, eu vou colocar o valor de 2,5 de declividade. Então, esse é o nosso TXT. A gente vai de novo em processar caixa de ferramentas. Vamos em R-Code, agora a gente vai recodificar. Então, vamos puxar o nosso TXT de declividade. Vamos salvar a nossa declividade recodificada. Gravar. Vamos ver se está tudo certinho. Declividade, ok. E aí a gente coloca para correr. Então, pronto. A nossa declividade, ela está recodificada com os nossos valores que nós demos para cada uma dessas áreas que nós buscamos, áreas de fragilidade ambiental. Então, a gente já tem o uso e a declividade recodificada, ok? Vamos fazer mais uma? O que a gente pode fazer aqui? Remover, para não ter muito trabalho, uma vez que nós já salvamos lá na frente. Vamos fazer aqui, por exemplo, vamos puxar mais um vetor. Vamos buscar. Tem pedologia, vamos buscar a pedologia. Abrir. Então, a pedologia dá em shape. Se ela está em shape, nós vamos ter que realizar todos aqueles procedimentos que nós realizamos. Então, a gente vai em filtrar, legenda, ok, amostras, corpos d'água, ok. Selecionamos. Lembram que a gente vai criar a classe, aspas simples 1, ok, gravar. De novo em filtrar, limpamos, legenda, ok, amostras, plintossolo, ok, tudo que é plintossolo vamos selecionar, calculadora. Agora a gente não vai mais criar, nós vamos atualizar o que a gente criou. Ok. Gravamos. E assim a gente segue até até fazermos isso em todas as outras classes. Clay Solo, que é o nosso terceiro.
atualizar. Ok. Agora a gente já começa a fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente percebe que já aprendemos a técnica, como é que se faz, então a gente faz um pouquinho mais rápido. Latossolo amarelo, 1, 2, 3, 4, é o nosso quarto. Ok. Vamos para o nosso quinto. Atualiza. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos para o nosso último sexto. Aproximar. Ok. Então, já fizemos a parte de numerá-los. Vamos aqui em limpar. Ok. Para nós termos o nosso shape completo. Vamos abrir nossa caixa de ferramentas mais uma vez. E aí percebam que para facilitar a nossa vida, o QGIS já coloca os algoritmos que a gente usa com mais frequência aqui em cima. Então, nós vamos rasterizar primeiro, não é isso? Aqui nós vamos usar nosso HP que a gente fez. Vocês podem também salvar aqui do mesmo jeito dos outros ou simplesmente colocar para correr. Então, já rasterizamos a nossa pedologia, percebam que está certinha. E aí a gente vai fazer o quê? O recode. Para a gente fazer o recode, a gente tem que fazer o TXT. Então, a gente vai lá, se vocês abrirem lá o nosso TXT, pedologia, a gente pode ver aqui, ó, que já está discriminado. Se nós abrirmos aqui certinho a nossa legenda para percebermos onde é que está aqui. Então, aqui a gente vai ver o nosso TXT. Corpos d'água, que aí a gente coloca a fragilidade 1, plintossolo. Então, aqui a minha classe 2 está para 2, eu coloquei aqui minha fragilidade. Gleissolo. Então, cada uma dessas minhas classes, ó, eu fui colocando a fragilidade. E como é que eu fiz isso? Lá no Word, que a gente vai anexar também no sistema virtual de vocês, tem a tabela do livro, que nós usamos como referência, e nessa tabelinha ele vai falar dos principais grupos de solo. Então, a gente vai conseguir colocá-los nesse TXT. Então, a partir desse TXT, nós conseguimos fazer o eCode. Então, a gente pega o raster, vamos puxar esse TXT, e aí vamos salvar o eCode, que é importante, porque são eles que nós vamos usar. Gravar e colocamos para correr. Certo, então a gente já fez do uso da declividade e da pedologia. A geologia eu vou deixar para vocês fazerem, tá? E ela está em shape, então lembrem-se, ela está em shape. Primeira coisa é transformá-la para raster, depois fazer o TXT, ou pegar o TXT que está na pasta de vocês e fazer a recodificação do raster, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos sim começar o nosso procedimento da HP. A gente vai puxar os nossos recodificados, né? Então, a gente vai puxar a nossa declividade, geologia, pedologia e o nosso uso. Então, tá aqui todos, certo? Casados, bonitinhos. E aí, nós vamos começar a realização do nosso procedimento da HP. Que aí, a gente vai aqui, ó, HP, vai abrir essa janela para vocês.
Next. E aí a gente seleciona, ó, vamos puxar todas as nossas classes, todos os layers que nós vamos utilizar. Next. E aí é importante lembrar lá da nossa aula teórica, na aula presencial, e aí eu falo a importância dos conceitos e das aulas, para nós não ser meramente apertadores de botão, de como que nós vamos colocar os valores aqui, né? Lá naquela tabelinha que eu mostrei no slide para vocês, que eu vou colocar lá também no Word, para também colocar, tá colocando no sistema, que vai de 1 até 10, e a gente vai discriminando, mas na tabela a gente tem essa discriminação. Quando é 3, um pouquinho a mais de grau de importância. Quando é 5, o grau de importância de uma classe em relação à outra, um layer em relação ao outro é bem maior. Quando é 2, não tem muito grau de significância entre eles. E quando é 1, quer dizer que é igual. Por exemplo, percebam que a diagonal é tudo 1. Por quê? O que é essa diagonal? Geologia com geologia é 1, né? Mas agora a gente começa aqui, ó, pedologia com geologia. O que vai ter mais importância para a gente, um pouquinho a mais de importância, é a geologia. Então, o que a gente faz? Coloca 3. Lembrem que aí a gente coloca 3 de pedologia para geologia, automaticamente o programa de pedologia para geologia, ele vai dizer que é 1 sobre 3 e vai dar essa dízima periódica. Aí o que a gente vai agora? Declividade e geologia. Então, declividade, ao meu ver, tem um pouquinho mais de importância do que a geologia. Para fragilidade ambiental, colocamos 3. O uso para geologia, ao meu ver, o uso tem bastante importância, né? Dependendo do uso, eu vou ter uma área mais frágil ou não. Então, para mim é 5. E aí a gente vai continuar aqui, ó. Pedologia e declividade. O que é mais importante? Então, para mim, a declividade ela é um pouquinho mais importante do que a pedologia. Ou não, a pedologia é mais importante do que a declividade, ou elas têm importância igual. Então, a gente pode vir aqui, ó, declividade para pedologia tem importância um pouquinho maior do que a pedologia. 3, então. O uso com a pedologia tem um pouquinho mais de importância também que a pedologia. 3. Aí a gente vai seguir aqui, preenchendo a nossa matriz. O uso com a declividade, ainda acho que dependendo do tipo de uso, a gente tem que pensar assim, dependendo do tipo de uso numa área, mesmo ela sendo pouco declivosa, mas ele vai ser frágil. Então, o uso é que comanda aí a minha declividade. Então, a gente pode botar aqui 3 também, ó. Percebam que, para mim, o que maior causa impacto é o uso. Então, a gente terminou aqui a nossa matriz. Aqui foi o programa que fez os cálculos. E a gente vai aqui, ó, calcular. Quando esse valor aqui, minha razão de consistência, der menor que 1, quer dizer que minha HP está seguindo uma razão lógica. Porque não é só eu sair colocando aqui 5, 3, 4, vários números, e no final aqui vai ficar vermelho, porque vai dizer assim, não, você não está conseguindo ter uma razão lógica aí. Em algum momento você falou que a pedologia é mais importante do que a declividade, e em outro momento você falou o contrário. É mais ou menos isso que o programa está querendo te dizer, se isso aqui ficar vermelho. Então, a gente botou para calcular e viu que nossa razão de consistência é menor que 1. Pode ser menor ou igual a 1. Então, seguindo isso, a gente vai em frente. Next. E aí, aqui vai dar os nossos pesos. Olha o que eu falei para vocês, que para mim, o que mais pesaria, o que mais é importante é o uso. E olha quem surge aqui com o valor maior. O uso da terra, para mim, vai ter um valor maior. Então, todos os outros têm um valor menor do que o uso para mim. Para eu salvar minha HP, eu vou aqui, ó. Então, vamos HP final. Vamos salvar a nossa HP, que é o nosso mapa final. E vamos colocar para correr. Certo, então depois que nós fizemos aquele procedimento, nós tivemos como resultado esse mapa da nossa HP. Então, nessa nossa HP está mostrando, por meio da tomada de decisão,
feita pelo algoritmo HP no programa QGIS, quais foram as áreas consideradas mais frágeis e quais foram as áreas consideradas menos frágeis, partindo daqueles atributos e partindo dos números que nós colocamos e entendemos enquanto analista. Então, o valor da nossa HP ela vai de 1,25 ou 26, se nós arredondarmos, até 2,5. E aí, aqui, nessa versão monocromática, claro que depois a gente pode botar cor, vocês podem mexer na paleta de cor, que isso vocês já devem ter conhecimento como é que se faz. Podemos fazer o layout, que aí também você já tem conhecimento como é que se faz. Mas esse nosso mapa aqui é um mapa final da nossa HP, por exemplo. E aí, nesse mapa, a gente consegue mostrar essas áreas mais escuras, as áreas menos frágeis. Lembram que quando a gente foi fazer lá, em água, quando aparece água continental, parará, lá quando a gente faz o nosso TXT, para água, a gente colocou o valor 1 de vulnerabilidade, de fragilidade. Essa área toda aqui, bem mais escura, que apresenta um certo grau de tons escuros, de preto, é a água, que é a faixa ali das reentrâncias maranhenses. Essa área que nós tendemos a uma área mais clara é a área mais frágil. Normalmente, ó, pega toda essa área de manguezal, que nós entendemos que é de fato uma área mais frágil. Aqui a gente tem a área de agropecuária, lembra que essas classes que nós colocamos aqui de agricultura e pecuária, áreas mais frágeis. E aqui a gente tem áreas de florestas ombrófilas, que normalmente recorrem nos rios, ó. Então essas áreas de floresta ombrófila ficaram como áreas menos frágeis, o manguezal e a área de agropecuária e agricultura como áreas mais frágeis, e o nosso manguezal também como áreas mais frágeis, e a água, como nós tínhamos colocado, como áreas menos frágeis. Então é isso, esse é o nosso tutorial da nossa HP que nós fizemos nessa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. O programa é o QGIS, é um programa, vocês vão enfrentar alguns problemas ao longo da realização do processo, não é tão simples, né? Não é uma coisa que vai da primeira vez já vai dar certo até o final, não. Vocês vão estar enfrentando alguns problemas, mas qualquer coisa é só entrar em contato.